Então, a gente está hoje mais uma edição do Cineclube Casas Casadas, uma parceria da ABC Cursos com a Cavide, lá é Rio Filme. A gente está ocupando lá as Casas Casadas e a gente teve essa ideia de fazer esse cineclube, como não está dando para fazer presencialmente, estamos fazendo virtualmente, está sendo muito bom. Toda segunda-feira a gente debate o filme, né? A gente recebe o filme no sábado, debate na segunda. Hoje está sendo uma outra parceria também com o Festival Estação Virtual, um festival que está acontecendo já há 2 semanas, comemorando 35 anos do Estação. E a Adriana Hatz, que está aqui presente, é a coordenadora. Estou fazendo a parceria com a Cavite também, estou ajudando. O Bebeto Abrantes também é o curador dos documentários. São 200 filmes brasileiros, entre curtas e longas, estão disponíveis gratuitamente no Vimeo do Estação. É a primeira entrada do Estação nesse mundo online, experimentando aí, ver se vai dar certo. O Sei Que Vou Te Amar é um filme que estreou o Estação, né? É um filme importantíssimo para o Estação, então a gente resolveu trazer ele e fazer essa edição especial aqui no Cineclube Casas Casadas. Hoje, quem vai intermediar o debate sempre é o Ricardo Cota, mas hoje ele estava enrolado, a gente chamou o Bebeto Abrantes, documentarista, curador, professor, ele vai intermediar. E queria abrir, chamar o Bebeto. Boa noite, pessoal. Assim, um prazer enorme estar com vocês aqui, com pessoas conhecidas, amigos. Jaquinho, Cleumo, que é lá da Academia Internacional de Cinema, onde eu dou aula há 6 anos já, o Lauro, Silvio Darrim, a Adriana, todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui exatamente para falar sobre um filme que eu, depois de, acho que 30 anos, revi o filme, e o que eu vou fazer é lançar minhas impressões sobre o filme rapidamente, e depois a gente, a partir disso, começa a conversar, né? Vocês entram com as observações e com as colocações que vocês têm a fazer, né? Eu, revendo um filme, aliás, eu estou, desde o ano passado, por conta de um outro evento, na Real Virtual, que eu também fui curador, que eu estou impressionado da riqueza de você rever filmes tempos depois, e rever com um olhar de quem quer desconstruir, de quem quer entender a gramática, a estrutura narrativa, a linguagem do filme, para depois poder conversar com o diretor sobre isso. Esse foi um exercício que eu fiz com vários documentários que eu já conhecia, documentários contemporâneos, que foi o tema do Na Real Underline Virtual. E agora, por conta de estar participando aqui com a Adriana e com o Cavi, da curadoria de documentários, e eu e o Cavi criamos também uma mostra de pré-estreias que tem a intenção de mostrar filmes que estão prontos desde o final de 2019 e que, por conta das salas terem fechado, por outros vários motivos, não passaram nem nas salas, nem estão em nenhum streaming, nem em nenhum canal. Embora essa coisa do streaming seja impressionante, que nessa ocasião, em julho do ano passado, a gente recorreu a diretores Torre das Donzelas, a filmes do Carlos Nader, do João Moreira Salles, e foi fácil a gente conseguir colocar. Eu estou impressionado, como em 8 meses, essa coisa que a Adriana falou, de agora você tem que entrar em contato com a distribuidora, o Canal Brasil. É impressionante como houve uma absorção de muitos, inclusive de documentários, dentro, o que é uma coisa boa, né? Só foi mais difícil para a gente, para o Cavi, para a Adriana, para o Luiz, para as pessoas da equipe Estação, conseguir liberar 200 filmes. Estão todos eles comprometidos. Mas isso é uma outra história, né? Com relação ao Eu Sei Que Vou Te Amar, eu revi, como eu falei, 30 anos depois, e fiquei muito impressionado. Aliás, repito, eu tenho estado muito impressionado com essa história de rever filmes, né? Porque eu não sou mais a mesma pessoa, o contexto é totalmente outro e, portanto, é praticamente um outro filme, né? E o que eu quero dizer com ser um outro filme?
algumas coisas que não estavam iluminadas naquele momento inicial que você viu, agora se tornam iluminadas por conta dos novos contextos em que você está assistindo o filme, né? E as várias camadas que, principalmente, um bom filme tem, elas, de acordo com o que você está pensando naquele momento, do teu estado de espírito, e do contexto, tanto macro quanto do contexto individual, você destaca uma ou outra camada. Então, Eu Sei Que Vou Te Amar, além da questão toda da linguagem, e com tantos fotógrafos aqui, eu acho que seria interessante a gente dar uma palavra assim também sobre a fotografia, porque tem nitidamente, isso a gente sabe que é assim, né? Vocês, tem muita gente aqui que sabe muito mais do que eu, mas tem uma dramaturgia ali para cada opção. Num primeiro momento, por exemplo, a primeira meia hora, as cenas são todas banhadas por uma luz avermelhada, a luz da paixão, né? Aí, quando vai para o momento de felicidade do casamento, é em preto e branco. Quando vai para o momento do rompimento, é aquela imagem granulada da televisão, né? Então, há uma grande discussão em torno disso, da questão da linguagem, da estrutura, que mistura, entrelaça esses três tempos também de uma forma muito fluida, mas muito fluida mesmo, e questões de câmera, de luz, tem uma série de questões relacionadas à linguagem. O que me chamou a atenção foi essa questão da fotografia, mas não só, né? Se você prestar bem atenção, e aí a gente entra na parte que também me chamou muita atenção, que é interessante a gente perceber que nos anos 70 o Jabor tinha feito duas adaptações cinematográficas do Nelson Rodrigues, por exemplo, uma delas, o único romance do Nelson Rodrigues, que é O Casamento, e a outra, uma das inúmeras peças que Toda Nudez Será Castigada, né? Então, ele partia da literatura e fez um filme, né? No caso Eu Sei Que Vou Te Amar, é interessante que ele inverteu. Ele fez um filme e 20 anos depois, ele lançou, em 2006, ele lançou um livro. Então, houve algum barulho aí de algum... É importante que todos fechem seus microfones para evitar esse feedback acústico, essa microfonia. Beto, espera aí um instantinho. Eu posso fazer uma coisa. Eu vou silenciar todo mundo e aí você abre o seu microfone, por favor, tá? Eu vou silenciar todo mundo. Agora, isso. Agora você pode abrir, Bebeto. Já abri. Me chamou a atenção isso daí, né? Porque o comum é você fazer adaptar uma obra literária e fazer um filme, né? Fazer uma adaptação cinematográfica de uma obra literária, né? E Eu Sei Que Vou Te Amar teve um caminho inverso, né? Não que ele já tivesse pensado nisso, mas o filme foi lançado em 86 e de tão literário, e isso é uma coisa que me chama muita atenção também no filme, o papel da palavra, a beleza, e não só a beleza, aí é essa coisa de ver hoje em dia a atualidade de algumas frases que eu vou falar, mas de tão literário, o filme virou um livro, 20 anos depois, em 2006. Eu tinha esse livro, né? Eu li esse livro, e eu não sabia que era assim tão... adaptação tão fiel do que tinha sido. Eu tinha me esquecido que foram 20 anos depois do que tinha sido o filme, né? Então, isso é outra coisa que eu acho extraordinário assim, no filme, né? São os diálogos, a palavra, o quão esse é um filme literário e teatral, né? Você vê não só como ele é literário, mas a própria interpretação, a própria mise-en-scène, né? Que a Nanda e o Thales desempenham brilhantemente. Mostra, e isso também vem do Nelson Rodrigues, né? Tem a ver com a coisa das obras anteriores, adaptadas do Nelson pelo Jabor, né? E eu acho que um último ponto é que eu vou fazer algumas colocações que, na verdade, eu vou pegar algumas frases, alguns diálogos que me chamaram muito a atenção
e vou ler aqui como forma de mostrar a atualidade do filme, né? Eu acho impressionante a atualidade do filme com as questões que são relevantes e que estão totalmente em voga hoje em dia, como já estavam lá, né? Bom, primeira coisa que me chamou a atenção é que logo no início do filme o Tales fala: você vai chegar e quebrar o realismo. Quando você chega, muda tudo. Isso anuncia várias quebras do realismo, a começar pela luz avermelhada, que fica mais na primeira meia hora. Depois fica uma luz mais natural e só no final é que essa luz banhada ela incide mais sobre o Tales e não sobre a Fernanda. Tem cenas que o Tales está banhado de vermelho e a Fernanda e a Nanda não, né? Lauro, por favor, se eu falar alguma besteira aqui, você não se não se constranja de me corrigir, mas eu estou procurando mostrar as coisas que me impressionaram, né? Direi alguma coisa quando chegar a minha vez. Tá certo. Ótimo. Então, isso é uma primeira frase que me chamou a atenção, né? E aí tem outras que eu vou ler e, ao longo da conversa, a gente pode se debruçar sobre uma ou outra delas na medida em que seja um assunto que interesse aqui. Ele diz assim, deve haver a possibilidade de alguém escutar o outro um dia. Deve haver a possibilidade de alguém escutar o outro um dia. Deve haver uma palavra que, uma vez dita, muda o mundo. Eu fiquei impressionado que uma das coisas que eu acho mais horrorosas desse momento político que a gente vive, desse contexto social e político, é a descrença absoluta na verdade e a descrença absoluta na palavra. E alguns historiadores são categóricos em afirmar que, quando a palavra começa a ser desmoralizada, começa a perder o valor, isso é anúncio de que poderá vir alguma tragédia social, né? Historicamente, parece que isso aconteceu no nazismo e em outras situações. Então, isso eu acho de uma atualidade, porque a gente vive essa descrença na verdade, na palavra, como eu jamais tinha visto, né? E o Tales fala, né? Deve haver uma palavra que, uma vez dita, muda o mundo, né? Outra coisa, então, essa coisa da crença da palavra estava lá. Outra coisa, será que algum dia eu vou virar mulher? Eu acho que tem uma coisa de mudança da identidade, né, sexual, que é uma coisa recente. Hoje em dia a gente conhece pessoas que optam, lá pelas tantas na vida, a assumir uma outra identidade, né? E o Tales fala isso assim, né? E ele, de uma certa forma, ele vive isso ao confessar que está apaixonado pela Marilyn Monroe, né? por um travesti, né? Mas mais do que isso, né? Não é transar com travesti, é mudar sua identidade. Está colocada ali. Não que o filme discuta sobre isso e tal, mas eu quero falar da riqueza do texto do Jabor, que, se você pensar, como eu fiz, algumas frases, você vê todo um repertório do que hoje em dia importa, né? A terceira, o Brasil está devendo bilhões de dólares, e a senhora e eu nesse lero-lero de casal aqui. Isso não tem a menor importância para a vida humana. O mundo lá fora vai acabar. Eu acho que a gente nunca viveu tanto a sensação, não só por causa da pandemia, mas por causa também, por conta da crise climática, que o mundo lá fora pode acabar, né? Se a gente pensar que isso tem 36 anos, né, 35 anos, eu acho interessante, né? A questão de gênero, do assédio, ela diz, num dado momento, eu sou mulher, eu ando na rua e todo mundo mexe, não posso nem tomar um chopp sozinha. Ela diz isso, né? Então, isso traz essa questão do assédio, né, que está sendo muito polemizada e muito denunciada, assim, né? E, por último, hilário, que eu acho é uma frase, para não me prolongar mais, em que ela conta que, quando ela estava no motel, na hora do orgasmo, o cara só conseguia dizer: eu sou da Vale do Rio Doce, eu sou da Vale do Rio Doce. Era a única coisa que ele dizia. E, quando a gente saiu no carro dele de noite, o motel brilhava feito um sonho. Era Havaí o nome do motel. Foi a minha valsa.
eu dei de mamar para um executivo nacional no dia da morte da minha avó, num motel mágico de neon. Eu acho isso de uma beleza literária, de uma beleza poética. Eu acho que isso mostra toda a influência do Nelson Rodrigues no Jabor, né? Que essa coisa dessa tragédia seja essa culpa e essa coisa quase que surreal, né? Que eu dei de mamar para um executivo. Me lembrei, ô Edgar, Edgar, você é bom, Edgar, Edgar, você é bom, numa das peças do Nelson, a esposa dele diz para o Edgar, né? E no dia da morte da minha avó, né? Eu dei de mamar para um executivo nacional. Então, eu fui totalmente capturado pela beleza, pela potência do aspecto literário desse filme, e, como eu disse no início da minha colocação, não à toa, depois, 20 anos depois, o filme virou um livro extraordinário, né? Extraordinário. Eu gosto muito desse livro, né? Então, são essas questões que eu queria colocar. Assim, não sei, talvez para ajudar um pouco, acho que tem uma questão que seria importante a gente falar, que é de linguagem, da estrutura narrativa desses 3 tempos, que é da própria fotografia, até por conta da presença de tantos fotógrafos, e depois por essa coisa dos conteúdos que foram colocados, que se você olha atentamente aquele texto, se você examina atentamente aquele texto, tem uma passagem ali, porque são coisas muito Nelson Rodriguianas e que, é claro, que foram escritas nos anos 60 pelo Nelson e que tinha toda uma visão de gênero do homem com relação à mulher, do casamento, a temática, né, que é presente em toda a obra do Nelson, né? E o Jabor, em 86, há 35 anos atrás, e 20 anos depois dessas obras terem sido escritas pelo Nelson, ele insere ali novas possibilidades, novos olhares a respeito dessas questões. Não que ele desenvolva, não é um filme que trata da questão LGBT integralmente, mas está ali nas entrelinhas desse filme, do Eu Sei Que Vou Te Amar, estão colocadas inúmeras questões que hoje em dia são da maior importância com relação ao comportamento do homem, às reivindicações das mulheres, ao papel da elite brasileira, a questão do cinismo, de uma família mais conservadora, de uma vida familiar mais conservadora, né? Então é isso. Obrigado. Antes da gente passar para o pessoal falar dessa parte técnica, da fotografia e do filme como em si, queria ouvir a Adriana. Esse filme tem uma importância enorme para o Estação. A primeira exibição no Brasil foi na inauguração do Estação. Queria que ela falasse um pouco desse momento que foi abrir o Estação com esse filme, como foi essa sessão. Todo mundo estava aguardando por causa do filme da Fernanda em Cannes. Queria ouvir um pouco a Adriana falar, antes de abrir para o pessoal a fotografia aí da parte técnica. Pode ser? Claro, claro. Liguei aqui meu microfone, então, gente. A sessão de abertura do Estação com esse filme foi um frisson, foi um negócio incrível. Assim, a gente se sentiu com muita sorte de poder abrir o filme, de abrir o cinema com aquele filme. A gente já sabia que ele era o filme que abriu o cinema algumas semanas antes, naturalmente, mas aí a Fernanda ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes e só se falava no filme. E aí a gente abriu o Cineclube numa velha galeria ali naquele bairro de Botafogo que não era nem um pouco cult como é hoje, era só um lugar de passagem, ninguém ia lá. Tinha passado anos naquele sufoco de construção do metrô, estava um bairro muito esvaziado, assim, esquecidinho. E aí a gente tinha isso, né? Abriu um cinema com o filme do Jabor, com a Fernanda ganhando o prêmio de melhor atriz. A sessão foi incrível, porque todo mundo do Rio de Janeiro estava lá, né? Todo mundo de cinema, todo mundo de teatro, os patrocinadores, o Banco Nacional em peso estava lá, né?
Botafogo nunca tinha visto aquilo, pelo menos não tinha visto durante muitas décadas, aquele desfile de celebridades entrando naquela galeria do Estação, que nem era como é hoje, né? Porque hoje o Estação ocupa toda a galeria. Não, antes era só aquela salinha lá no fundo e do lado tinha o estofador, do outro lado tinha uma loja de quentinha, do outro lado um salão de depilação, o boteco que ficava na esquina da galeria, essas coisas. Eu queria falar também, talvez seja interessante para essa conversa, que além de ter ficado muito feliz, gratificada com aquele momento ali de abertura do Estação, aquilo foi um bom augúrio, né? Foi um momento assim, que nos deu muita força, tanto interior quanto exteriormente, porque a imprensa passou a prestar muita atenção na gente, o público passou a prestar muita atenção no que a gente fazia. Mas eu queria falar também um pouco da minha impressão como uma garota de 20 anos, que, além de estar abrindo um cinema com uma turma de amigos, estava também vivendo aquelas questões que o filme traz, e que era também muito cinéfila, e que ficava com muita ânsia de ver coisas novas, ousadas, de fora, e de repente tinha um filme daquele na mão, né? Eu sei que o Vou Te Amar era um filme ousado para aquela época, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto do que abordava, né? Da história que abordava, aquela DR daquele casal. Era o casal da minha geração, da geração de vários de nós aqui. E falava das coisas com muita ousadia, com muita franqueza, com uma inteligência, com um talento literário, que é isso que o Bebeto falou antes, né? Eu não vi o filme de novo agora no festival ainda, então tudo que eu estou falando são as minhas impressões de 30 anos atrás, aquele cartaz lindo, aquele cenário maravilhoso naquela casa do Niemeyer, as danças na fotografia. Eu me lembro tão bem vendo o Bebeto falando disso, eu fiquei me lembrando, aquilo tudo era tão perturbador, intrigante, interessante, provocativo. É isso que eu queria dizer. Assim, eu gosto muito de filme mal comportado, e às vezes eu acho que o cinema brasileiro tem, de vez em quando, envereda assim, por uns caminhos de tentar fazer um cinema muito comportadinho. O Jabor era muito rodriguiano, muito teatral, era assim que o Jabor, né, falava, era assim que o Jabor se expressava. Ele depois ficou muito conhecido como aquele grande cronista político, né, do Brasil, mas antes disso ele era um grande cronista, sempre foi, das relações amorosas, das relações entre as pessoas, né? De um jeito sempre muito grandiloquente, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de olhar intimamente para os universos particulares, né, das pessoas. Aquele filme, Eu Sei Que Vou Te Amar, apesar do Jabor ser um cara mais velho, era um filme de geracional, assim, falava das questões pelo menos assim eu sentia, da minha geração, né? Aquela geração que estava vivendo os primeiros anos da abertura democrática, do pessoal que estava começando a fazer um cinema de novo mais arejado, buscando vários caminhos, experimentando várias coisas. Eu não sei, eu tenho a impressão também que, como o Bebeto falou, que agora, quando eu for ver o filme de novo, eu vou descobrir de novo um filme muito moderno e muito ousado e mal comportado, como devem ser os filmes em geral, provocativo, ousado, né? Eu fico muito feliz da gente ter conseguido passar o filme no festival e de estar podendo falar dele. Quando a gente começou a fazer a seleção do filme, estava procurando com quem que eu tinha que falar e tal
filme para poder liberar, porque o Jabor não sabia direito como é que ia ser a liberação, né, a questão de cópia. E aí eu fui googar o filme. Quando eu escrevi lá Eu Sei Que Vou Te Amar, só aparecia a música. Ninguém falava do filme. Aí eu botei filme. E aí apareceu um verbete na Wikipedia. Eu fiquei pensando assim, cara, como é que esse filme é tão pouco falado na internet, tão pouco discutido, né? A gente ainda tem esse problema com o cinema brasileiro, né? A música ficou eternizada e a gente tem aqui a obrigação de eternizar esse e vários outros filmes e de falar deles e de mostrar para as novas gerações que não conhecem nada. Eu estou muito feliz da gente estar fazendo esse festival e dele estar funcionando. A gente está vendo pelo dia a dia que o pessoal procura diversos tipos de filmes lá dentro. E Eu Sei Que Vou Te Amar é o 4º filme mais visto da mostra até agora. Eu estou muito feliz da gente estar podendo mostrar esses filmes, assim, estar podendo dizer, olha aqui, cara, tem uma cinematografia aqui, tem um conjunto de filmes muito bons, muito importantes, que ficam melhores com o tempo, né? Tem muitos dos filmes que você vê e ficam melhores com o tempo. É isso, cara. A gente tem um conjunto de filmes e a gente tem que trabalhar para que eles sirvam, eles pavimentem o caminho para o cinema das próximas décadas. Eles formam uma cultura cinematográfica que a gente precisa mostrar para o público e para as novas gerações. Acho que é isso. Vamos passar para o Lauro, falar agora um pouco sobre a fotografia, sobre as filmagens. Eu sou super curioso, assim, os bastidores, as histórias. Você pode seguir, Lauro? Claro, imagina. Bom, primeiro agradecer o convite, né, para vir conversar com vocês, ao Cineclube, ABC, acho que é uma iniciativa super importante que vocês estão tendo, e dou os parabéns por isso. Eu, feito Adriana, eu não revi o filme há décadas, quer dizer, eu não vejo o filme há muito tempo, então eu vou procurar aqui pela memória algumas coisas que possam ir na direção do que o Bebeto e a Adriana falaram, que eu me lembro de algumas coisas que coincidem e outras não necessariamente coincidem com a leitura do filme que vocês fazem pela memória. Eu acho que eu podia dizer inicialmente, talvez pegando um gancho do Bebeto, que Eu Sei Que Vou Te Amar foi o 2º filme que eu fotografei para o Jabor. Eu tinha fotografado Toda Nudez Será Castigada. Então, quer dizer, de Toda Nudez foi um filme que, na verdade, a mim me apresentou ao universo do Nelson Rodrigues. Eu não conhecia o teatro do Nelson Rodrigues, não era um autor que tivesse assim no meu horizonte. Eu era muito garoto, inclusive, quando eu fiz o filme. E eu fui apresentado àquele universo, mas saí do filme muito impressionado com a identificação do Jabor com aquele universo. Quer dizer, era uma coisa que me impressionou muito naquela ocasião. Havia uma visceralidade na maneira que o Jabor dirigia Darlene Glória, Paulo Porto. Aquele universo era um universo que ele conhecia. Aquilo fazia parte da história dele. Essa era a sensação que eu tinha. E essa questão visceral, digamos, que eu apreendi no Jabor naquele momento, que o Jabor, que é uma pessoa que eu conheço, sei lá, desde que eu tenho 14 anos, uma coisa assim, ele trouxe para Eu Sei Que Vou Te Amar. Então, eu acho que Eu Sei Que Vou Te Amar, ele, aliás, completando aqui mais uma coisa antes, Bebeto, antes que me esqueça, ele fez o caminho inverso. Ele fez filme, livro e teatro. Eu Sei Que Vou Te Amar também foi encenado como peça teatral, quer dizer, ele fez todo o percurso. Então, achei que faltava essa, para suas anotações, faltava isso. Sim, certamente. Ele, então, quer dizer, eu acho que quando a gente vai fazer Eu Sei Que Vou Te Amar, eu já mais ou menos sabia o Jabor, quem era o Jabor, como é que ele queria, como é que ele atuava. E eu não posso esquecer
de algumas coisas antes até da gente começar a fazer o filme. Então, por exemplo, uma das coisas que eu lembro era a procura do Jabor pelo elenco. Então, eu lembro de que nós testamos um número bastante razoável de ótimos atores, tanto para o protagonista masculino quanto para o feminino. E nenhum deles e nenhuma delas, que eram excelentes atores, eu lembro de filmar esses testes e achava todos ótimos, eu ali filmando, e nenhum deles atendia digamos, a expectativa do Jabor. E lembro, inclusive, que quando ele apareceu com a Fernanda, que eu acho que tinha 16 anos, a impressão que eu tenho, talvez tivesse 17, mas ela era menor de idade quando ela fez o filme. Colocou-se uma questão que ela era moça demais para a complexidade, que ela não tinha vivência daquela história, daquele drama, que ela não combinava. Então, várias pessoas na equipe, eu acho que até eu mesmo fiquei com essa questão. Mas ela é muito menina, ela não sabe nem do que ela está falando, vamos dizer assim. Ela não tinha tempo de vida, digamos, para dizer aquelas coisas. Então, você prova até como ela já era uma atriz extraordinária, como é que ela incorporou e disse tudo aquilo. E o protagonista masculino, ele também não aceitou nenhum dos que foram testados e acabou indo buscar o Tales, que era um ator de um musical, acho que era Chorus Line, se não me engano, era um musical que o Walter Clark estava produzindo. Ele foi ver e aí me ligou, achei o cara. De repente, ninguém que tinha sido nenhum ator estabelecido, porque o Tales, ninguém sabia direito quem era o Tales, né? Era um bailarino, um ator, ele não era ator, na verdade. E esse foi o grande, digamos, a primeira momento de ver como o Jabor estava à procura, né, digamos, de uma narrativa que, pela minha lembrança, inclusive tem mais um outro detalhe que eu vou contando assim meio por ordem cronológica para não me perder. Eu não sei se o Gui e o Cleomo lembram, mas o roteiro do filme, a primeira página, tinha 10 títulos, tinham 10 frases. Então tinha assim, eu sei que vou te amar. Tinha várias frases, seja de Vinícius, seja de Rubem, Braga. Havia ainda uma procura do próprio sentido do filme. Não havia a escolha do título, não se deu. E eu lembro, inclusive, de ter, em algum momento, tido uma conversa com ele e votado no Eu Sei Que Vou Te Amar, porque ele estava fazendo uma enquete com as pessoas da equipe e meio, mas o que vocês acham, esse ou esse? E eu achei que Eu Sei Que Vou Te Amar era o que expressava melhor. Eu lembro dele problematizado porque era o nome da música, né, que todo mundo conhece, isso que a Adriana narrou. Ele tinha consciência disso. Ele já tinha pensado, quando ele fez o Tudo Bem, ele tinha pensado em colocar Ai de Ti Copacabana, da crônica do Rubem Braga, não tinha tido coragem. Aí eu lembro dele me dizendo, eu não tive coragem de fazer isso com o Rubens, será que eu faço com o Vinícius? E Tom, eu falei, vai fundo que eles vão achar ótimo, Jabor. Eu lembro de uma conversa assim que nós tivemos. Bom, aí eu acho, quer dizer, Bebeto, nessa questão das camadas, dos layers do filme, o roteiro que eu li tinha, digamos, se passava todo em uma noite. Era um roteiro, digamos, que começava e acabava de noite, e não tinha essas camadas que o filme veio a ter. Então, isso também eu acho que é uma coisa que vale a pena frisar, porque foi um filme que foi sendo construído à medida que ele começou a ser produzido e realizado. Inclusive, a própria camada, digamos, feita em vídeo, foi uma camada acrescentada ao filme depois já do filme montado. Ela não fazia parte, quer dizer, os textos foram escritos e filmados, com o filme já com o que nós tínhamos filmado, eles estavam, digamos não se resolvia o filme. O Jabor sempre, digamos, é uma pessoa que sempre consome muitos meses de mesa de montagem na procura da construção dos filmes. E então a camada feita em vídeo, que foi até o Gustavo Radberg que fotografou, eu estava fazendo algum outro filme naquele momento,
e feito digamos, com vídeo que tinha, com a precariedade que tinha. Naquela época a gente não tinha esse domínio dessa passagem de vídeo, tal, essa sujeira que você descreveu, aquilo deu uma textura diferente do resto e, digamos, permitiu criar essa terceira camada, vamos dizer assim, ao filme. Eu lembro que, por exemplo, de ter proposto, chegando na Luz Vermelha, eu lembro por que a gente não começa pelo menos o filme no fim de tarde. Pelo menos a gente faz aquele sol de fim de tarde, aquela luz alaranjada, avermelhada, para pelo menos criar uma passagem de tempo. Senão o filme vai ficar todo muito, muito fechado, muito parecido. E o Jabbour comprou a ideia rapidamente. Ele achou que era uma boa ideia. E inclusive, num certo momento da filmagem, ele mesmo começou a sentir uma certa claustrofobia dentro da casa. Então, por exemplo, aquela cena da piscina, que eles conversam dentro da piscina vazia, aquilo não existia, né, digamos, como no projeto original. De repente, saindo aquela coisa que a gente fazia muito naquele tempo, e tem uma piscina vazia, vamos fazer uma cena aqui e tal. Então, aquela cena, mas sempre de acordo com, digamos, a intenção de cada cena e tudo mais. A gente estava muito, naqueles anos, um filme que marcou muito a gente foi o filme a mim como fotógrafo e a muitos diretores, o filme do Coppola, né, No Fundo do Coração. Aquele era um filme que marcou muito a gente. E aquela utilização das cores, digamos, evidentemente está referenciado naquele filme. Quer dizer, a gente encontrar a cor certa para a cena certa, vamos dizer assim. E, na verdade, tem vermelhos, tem azuis, tem verdes, quer dizer, tem o neon. Agora, voltando ao próprio Jabbour, o que eu acho também muito interessante nesse filme, e ver como é que a história é muito pessoal, o Jabbour, por exemplo, escolheu pessoalmente como mobiliar aquela casa. Quer dizer, o Marcos Weinstock passou por lá, o diretor de arte, deu lá uns 2 ou 3 palpites, e eu lembro de ir na forma, escolher o sofá com o Jabbour, ele vinha com revista para a gente escolher as luminárias. Quer dizer, aquela história tinha muito a ver com ele, na verdade, né? A gente não pode também fugir disso. A história tem muito a ver com ele, aquela história. O Jabbour estava lá, digamos, refletindo sobre a sua vida, as suas relações, etc., etc., ao escrever tudo aquilo. Há uma projeção dele no filme. Então, toda, digamos, a cenografia, eu lembro, o próprio neon, digamos, a Teresa Simões, que fez o neon, foi lá, que foi né, a Teresa Simões foi casada com o Jabbour muitos anos antes, foi lá dar a contribuição dela, quer dizer, ele mobilizou toda a vida e as relações dele para construir aquele universo, aquele cenário, aquela arena, vamos dizer assim, aonde os amantes iam se encontrar, debater e discutir as relações. Eu acho também, Bebeto, que todas essas questões que você aponta, elas faziam parte muito da geração. Eu era um garoto, eu era mais moço, mas esses assuntos estavam na roda, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente estava falando daquelas coisas todas. Seja do travesti, seja da traição, seja do motel, todos os temas aí que vocês mencionaram rapidamente, não era apenas, quer dizer, um insight do Jabbour. Aquilo, eu lembro desses assuntos, como é que eu posso dizer assim, estarem presentes em conversas das quais que eu ouvi, que eu participei. Quer dizer, eu talvez até tenha tido contato em muitos desses assuntos pela primeira vez nessas conversas, mas elas estavam ali presentes. E o Jabbour teve essa capacidade, digamos, de aglutinar as coisas e fazer essa narrativa. O que mais que eu posso falar? Não pode fazer isso. Eu não ouvi. Alguém disse alguma coisa. Não, o filho do Bebeto me chamou. Tá bom, desculpa. Bom, aí e mesmo assim, as mesmas cenas que a gente fez em preto e branco, elas foram filmadas originalmente
com um filme colorido e depois resolveu-se, digamos, tirar a cor, fazer uma viragem, pela minha lembrança. Eu não lembro de ter filmado em preto e branco, e talvez o Gui Gonçalves, que era, né, o meu assistente direto, e o Cleomo, que era, né, também era da equipe de câmera, também eram meus 2 assistentes no filme, podem lembrar. Eu não lembro da gente ter filmado em preto e branco, mas pode ter acontecido. Isso eu já não lembro. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, e aí, quer dizer, eu acho que eu mesmo, quando vi o filme pronto, me surpreendi pela força da interpretação da Fernandinha. Quer dizer, a gente via no filme ela falando aquelas coisas e eu ficava dizendo assim, puxa vida, será que funciona, tal? E tivemos um momento, então, quer dizer, eu fui a Cannes com o filme, com o Jabor, com o Thales e com a Fernanda, e tivemos essa alegria de ver a Fernanda premiada no Festival de Cannes como melhor atriz, que foi... Agora, é incrível, a mim me surpreendeu, para ser totalmente honesto, o sucesso de público que o filme fez. Eu não imaginava, quando eu estava fazendo o filme, que o filme repercutiria da maneira que repercutiu. Ele realmente conseguiu atravessar gerações com aquela conversa. Então, essas são algumas das lembranças que eu tenho para compartilhar com vocês. Depois eu posso responder algumas perguntas. Então, Cleomo ou Gui quer complementar, já que a gente está falando especificamente da produção do filme, vocês estavam lá presentes, alguma história, alguma lembrança que o Lauro não falou que vocês poderiam falar? Gui, tá aí, Gui? Eu posso falar, o Gui tá aí? Gui tem que ligar o microfone, Gui, está desligado o seu microfone. Está desligado ainda. César, consegue ligar o microfone? Ligou. Eu bati 2 vezes, ok. Não, uma delícia aqui lembrar dessas histórias. Estou querendo... só para dizer que eu fico impressionado que o filme a gente filmou, se não me engano, em 84. Então já são 37 anos, né? Inacreditável. Mas... eu me lembro perfeitamente dos testes de elenco que eu participei com o Lauro lá na Maruim, na Cinefilmes, uma casa ali na Gávea. E era curioso mesmo, porque a gente testou vários atores e atrizes e as duplas. E o Jabor misturava. Foi um aprendizado para mim, então foi muito legal. E as dúvidas do Jabor, que o Jabor é um cara que ele conversava com todo mundo e eu na época era um garoto, e eu achava curioso que ele pedia a opinião de todo mundo, e às vezes eu chegava assim pro Lauro e falava assim, pô, não acredito, ele quer mesmo a opinião da gente? E, enfim, essa é uma coisa curiosa da personalidade do Jabor. O Cleomo ele tinha uma câmera VHS e fez um documentário da filmagem que eu me lembro de ter assistido na época e era sensacional esse documentário, sob o ponto de vista de documentação. Não sei se o Cleomo guardou esse material. Quero ver, Cleomo. O Jabor se ajoelhava no chão e ele fazia o que a Fernandinha fez depois, né? Era muito hilário. Então, isso como uma curiosidade aqui para a gente, já que está falando da memória do filme. Eu me lembrei desse filme que o Cleomo fez, o Lauro deve se lembrar também. Eu não estou ouvindo ninguém. Acho que não tem ninguém falando mesmo. Estamos mudos, mas eu não lembro de ter visto esse VHS, acho que o Cleomo devia projetar para a gente. Na verdade, ele foi sequestrado pelo próprio Jabor, passou na estreia do filme. Tinha uma televisão, a Adriana está aí, não sei se a Adriana vai lembrar, tinha uma televisão e projetou em vídeo, tinha um monitor ali, e o Jabor viu pela primeira vez. Na verdade, passou no último dia, no final da filmagem, Gui, entendeu, Lauro? Passou lá numa tela de televisão, mas, enfim, aí foi, no dia da estreia do filme, foi passado no monitor lá no Estação. E aí o Jabor pegou o filme para ele, uma fita VHS, eu nunca mais soube disso.
Então, tem que procurar o Jabor. Esse filme do Cleon é sensacional. Devia estar no Museu da Imagem do Som, guardado lá. O Jabor tinha que fazer cópia disso, que é muito bacana. É um registro maravilhoso. Quanto só para não prolongar aqui, mas eu me lembro também perfeitamente das cenas do casamento, que, se não me engano, foi no primeiro dia de filmagem. E eu não sei se o Cleon se lembra. A impressão que eu tenho é que a gente rodou em preto e branco, sim, Lauro. Mas eu não tenho certeza, não. Acho que sim, eu carreguei o chassi, acho que era Atriz X, se não me engano, né? Então pode ser, eu não lembrava. Memória não era para dar uma textura, era para dar textura, preto e branco, granulado. E foi esse, 35. Isso aí, BL. Cleo, vai enquadrar essa câmera aí? Oi, não, o Afonso, eu estou aqui, estou enquadrado. Aqui o Afonso gosta de estar tudo enquadradinho. Fala, César. Eu só estou vendo uma barba branca. Você está cortado, Cleo. Totalmente. A gente vê sua boca e a barba, e o cavanhaque. Assim Só a mesmo? barba. Melhora. Já melhorou, Cleo. Eu fiquei mas o som vai ficar ruim. Eu fiquei mexendo aqui para ver todo mundo de pertinho, devo ter feito alguma coisa errada aqui. Mas vamos lá com a barba branca. Né? Mas foi isso, foi 3x mesmo, se eu não me engano, preto e branco, Lauro, com certeza. Né? Tá ótimo, não, que bom, eu não lembrava. Quantos dias de filmagem foi que foi a filmagem? Quantos dias? Nesse tempo, a gente filmava 7, 8 semanas sem muito esforço. Quer dizer, os filmes que hoje nós estamos fazendo em 4 semanas, naquele tempo a gente levava o dobro do tempo para fazer. E foi uma filmagem muito confortável, na verdade. A casa foi, digamos, coberta. A gente fez uma cabana de pano preto em volta da casa. Transformamos a casa num estúdio, então nós filmávamos, era uma repartição pública, a gente filmava de 9 às 5, a gente chegava, abaixava os panos pretos, começava a filmar, levantava o pano preto para almoçar, fechava de novo, às 5 da tarde todo mundo ia embora. Era uma experiência que hoje em dia não é, digamos, é difícil de acreditar que já aconteceu. Uma filmagem muito simples, mas pela minha lembrança, foram de 7 a 8, porque depois a gente ainda filmou mais umas coisas soltas, então eu diria que foram umas 8 semanas de filmagem. Acho que o plano inicial era de 7 semanas. Era um filme de baixo orçamento, não, né? Tinha grana? Não. O filme tinha recursos todo. A produção era do... Acho que era, não. Era do Hélio Ferraz, a produção. Ela tinha dinheiro. Não, e o Jabor vinha de um grande sucesso, né? Do Eu Te Amo, que também era um filme que deu muito dinheiro, então ele estava com todas as condições de filmar. Na verdade, o Jabor fez sucesso. Eu acho que o Casamento talvez tenha ido menos bem, mas o Toda Nudez, Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar, foram assim 3 filmes que fizeram muito sucesso, deram e consolidaram o prestígio dele, né? Como cineasta. Bebeto, quer ajudar a gente aí a seguir? Não, acho que o depoimento do Lauro e do Gui muito legais, assim, em termos de você saber um pouco dos bastidores, né, das filmagens, né? Eu não sei. Eu acho que o Silvio quer falar, o Silvio Darim também. Qualquer coisa a gente passa a bola. Não, tudo bem. Eu gostaria de ouvir um pouco, depois alguém comentar essa estrutura entre esses 3 tempos que o filme tem, que eu acho uma coisa muito acertada, muito bacana, né? Uma questão de estrutura narrativa. Né? Mas, Silvio, manda brasa aí. Eu queria polemizar um ponto do filme aqui. Quer dizer, nós somos, aqui no Cineclube Casas Casadas, somos todos do ramo, nós todos sabemos o quanto o cinema é uma arte complexa, né, que reúne as contribuições mais diversas, performance dos atores, direção
de arte, fotografia, música, e quando o diretor encontra o tom, ele faz com que todas essas contribuições vivem num mesmo diapasão, né? Isso cria um fluxo irresistível que arrasta o espectador, né? O Christian Metz chama isso de uma corrente de indução, que ele diz que é uma característica, né, da narrativa cinematográfica. Eu concordo, mas, porém, há sempre o risco desse fluxo desandar completamente, às vezes por um pequeno detalhe, um trejeito do protagonista, um momento que a música desanda. E no Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, eu acho que muitos de vocês vão discordar completamente, mas tem um elemento que está indo muito bem lá perto do final do filme, é introduzido um elemento que me faz, me dissocia completamente, me arranca, né, desse rio, dessa cachoeira, de Humberto Mauro, talvez, não sei, e que é o polvo, aquela metáfora do polvo brasileiro. Eu acho quase patético, eu acho, apesar de gostar muito do filme e perceber que o filme é feito por um conjunto de mestres, de profissionais altamente competentes, eu não consigo até hoje, revendo o filme anteontem, não passa bem. Aquele polvo realmente eu acho que é o elemento que, no meu envolvimento com o filme, faz tudo desandar. É uma impressão muito pessoal que eu queria. Não, eu não vou defender, não, Silvio. Pode ficar tranquilo. Mas eu acho que aquilo é muito datado, né? Aquela metáfora é muito datada, na verdade, né? Porque o povo, essa brincadeira, a questão do povo no cinema brasileiro, tal. Quer dizer, isso talvez como é que a gente diz isso? Uma piada para um inside joke, né? Uma coisa talvez até dialogando com os próprios colegas, digamos assim. Então, mas eu acho que eu mesmo acho que estranhei. Mas a gente achava engraçado, a tua impressão, não é, Gui? A gente achava engraçado. Mas contribui para fazer o filme ficar datado, você não acha? Ah, sim. Não, eu acho que é uma coisa super datada. Eu não sei, eu tinha não, falado porque essa questão a falar no povo, o povo, né, esse personagem, era, digamos, um personagem recorrente nos diálogos e nos roteiros dos filmes daquela geração, né? Quer dizer, então, todos os filmes têm sempre o povo, cadê o povo? Então ali tem uma certa ironia com isso, né? Mas acho que fica datado, com certeza. Ou pelo menos fica incompreensível nos dias de hoje. Eu não sei, eu acho que cumpre um papel meio desconcertante, para além de análises mais sensatas, que eu acho que tem um pouco a ver com aquela primeira frase, né? Você vai chegar e quebrar o realismo, né? Quer dizer, ele faz isso de uma forma mais orgânica, vamos dizer assim, ao longo de todo o filme, né? E eu concordo que tem antes do polvo da praia, né? Que aquilo não é um polvo, é um objeto de cena, né? Um polvo. Tem o polvo quando ele mergulha na piscina no final e fica um polvo no pé, né? Então, aquele polvo no pé não te incomodou, né, Silvio? Aquilo ali fazia parte ali daquele carnaval, né? Agora, a cena final deles na praia e com aquele polvo, eu acho que traz um elemento desconcertante, um elemento meio descomprometido mesmo, né? Eu não busco coerência naquilo com o restante do filme, sabe? Eu não busco. Eu aceito aquele lance meio surreal ali, eu acho que ele não afeta a narrativa, é a impressão que eu tenho. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitar que temos aí 3 pessoas que participaram do filme, que podem falar mais sobre o processo. Tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu posso falar? Claro, Cleoma.
Você. Estou com a imagem grande ou está normal? Você está mal enquadrado, pelo só isso. Estou me vendo inteiro aqui. Fora isso, está tudo ótimo. Deita o celular, não? Não é melhor deitar o celular? Não sei. O Cleo, sua barba está ótima. Aí, super Não, gente, eu até saí e voltei para ver se era problema do celular. Agora melhorou. Fica aí. Assim tá bom. Fica aí. Não mexe. Bom, o César Moraes hoje é meu chefe, gente, então tem que respeitar o que ele está falando. Não mexe. A distância é essa. Olha só, eu só queria assim, comentar que, para mim, né, o Lauro, né, na época, eu estava na UF um pouco antes, né, em 83, eu fiz o Quilombo. Lauro, eu me lembro de ver o filme lá do Coppola, junto com o Kaká, né, lá em Xerém, o Gui, né, essa sua referência que você comentou, né, do filme, da influência, né, da atmosfera, né, do filme, e eu acho muito legal essas lembranças, né? E eu sei que eu vou te amar foi o segundo filme que eu fiz, né? O Lauro, eu me lembro que o Lauro chegou no final do Quilombo, né? E falou: olha, tem uma coisa para te falar. Eu falei: o que será? Ele falou: não, vai ter um filme do Jabor, né? E foi muito bacana a experiência, né? A coisa de poder também gravar em vídeo, né? Essa gravação, Gui, foi feita com a mesma câmera que a gente fazia, o mesmo sistema de vídeo que a gente fazia lá o Vídeo Assiste, né? Aí parava tudo, tinha que ficar todo mundo parado na casa para não fazer barulho, né? Era uma locação só. Aí eu pegava a câmera e de onde eu estava eu gravava um pouquinho, né? Do jeito que era possível, né? Mas eu fiquei feliz com essa memória aí. E realmente, se puder recuperar isso, porque acho que é tudo a ver com a história do filme, né? E do Jabor, né? Do que vocês estão comentando aí do Jabor trabalhando com os atores, né? Mas, enfim, só agradecer aqui também a oportunidade que me foi dada na época, tá? Tanto o Gui quanto o Lauro, queria fazer isso publicamente aqui. Tá bom, gente? Só isso que eu queria falar. Imagina, Cleomo, você era um videoassiste muito crítico. Eu lembro que a gente morria de medo do Cleomo, se olhava para o videoassiste e ele não tinha pudor. Ele, recém saído da faculdade, você viu o Cleomo fazendo assim, reprovando os diretores, e a gente ficava totalmente perplexo com a ousadia dele, dizendo: Cleo, não se faz isso. Aí depois ele foi acalmando, mas no início ele tinha opinião sobre todos os planos, e ele foi então eu lembro desse momento, né, Gui? Não sei se o Gui está ouvindo, mas a gente lembra bem do Cleo, o olhar crítico. Mas que bom que você fez o vídeo, Cleo. Eu adoraria ver. Quando você falou que tinha projetado, eu lembrei, é verdade, houve uma projeção lá naquela casa, realmente, mas eu não lembro das imagens e tal. Mas eu acho que o filme tem essa característica que eu acho que ele foi muito sendo feito e ajustado à medida que ele ia sendo filmado. Quer dizer, eu lembro das decisões de não, vamos apagar toda a luz e deixar só o projetor. Isso não era uma coisa que estava indicada no roteiro, digamos assim. Sabe? De repente o Jabor chegava: como é que pode fazer essa cena, não sei o quê, tal. E se a gente apagar a luz e não sei o quê? Então, várias vezes, vamos usar o aquário, vamos botar a cara dele atrás do aquário. Quer dizer, é um filme, ao contrário, talvez, do que a gente faria hoje em dia, que a gente meio decuparia tudo, planejaria tudo. O Jabor sempre foi muito resistente ao excesso de planejamento. Ele sempre acreditou muito na intuição dele, tomar decisões na hora, o que às vezes causa problemas de diversas ordens, digamos assim. Mas esse filme tem muito essa marca dele, da gente fazendo no dia a dia. E na medida também que você tem o privilégio de trabalhar 7 semanas no mesmo espaço, você começa a perceber o espaço e o potencial do espaço, né? Você vai conquistando isso, né? Então primeiro você resolve as coisas mais óbvias, né? O plano geral, tal. Não, mas como é que essa escada rende? Não, se fizer isso, e a varanda, e a piscina. Eu quero o reflexo dele na água. Aí eu lembro da gente produzindo um espelho para recortar o espelho que coubesse exatamente ali, para ter um reflexo que não era realista, digamos assim, quando ele se olha
ali naquele laguinho. Então é um filme que tem muito essa marca é muito, e aí, no fundo eu volto ao início, é um filme muito visceral que tem muito a ver com o Jabor, né? Quer dizer, então não é à toa que o texto é tão forte, tão verdadeiro.